Olá, pessoal, eu sou Ana Volpon e este é o Mindfulcast. Prepare-se para doses de saúde, equilíbrio e plenitude a cada novo episódio. Afinal de contas, aqui é onde mergulhamos profundamente no universo do autodesenvolvimento, do bem-estar, da qualidade de vida e de questões que são latentes da nossa sociedade. Então, hoje o tema é quente. A gente vai tentar abordar 2 temas quentes aqui, tá bom? Porque assim, tem roteiro e tem off-roteiro, porque eu quero aproveitar tudo dessa convidada de hoje, que ela é maravilhosa, tá? A gente já fez quase um podcast aqui antes de começar. Psicóloga clínica há mais de 16 anos. Vocês sabem que eu não aguento, né? Quando vem uma psicóloga aqui, gente, eu, assim, não aguento. Eu quero falar tudo. Doutoranda pela Unifesp em ansiedade, estresse, sono e sexualidade feminina. Ela é também comunicadora, referência na imprensa nacional e desenvolvedora de programas de saúde mental. Inclusive, ela tá lá na Jovem Pan toda sexta-feira, tá? Ela vai contar mais aqui para vocês. Minha convidada de hoje é Larissa Fonseca. Bem-vinda, Larissa. Muito obrigada, adorei a introdução maravilhosa. Tô muito feliz de ter você aqui. Essa mulher midiática, entendeu? Midiática aqui comigo. É interessante isso que você acabou de falar, porque assim, muitas vezes a gente não se olha no espelho e não se reconhece. E esse já é um alerta para muitas pessoas, porque às vezes, ouvir uma pessoa falando das suas qualidades e falando de você, você fala assim, nossa, mas eu sou tudo isso mesmo? Então, é um insight, às vezes, pedir para algumas amigas ou para algumas pessoas próximas, o que você poderia falar sobre mim? Você vê alguma qualidade em mim? Às vezes, isso pode ajudar você relendo em momentos que você talvez esteja um pouco mais triste, né? É, com certeza. Fora aquele batom vermelho, né, da gente passar no dia que tá um pouco mais triste, também gravar o elogio da amiga. Também ajuda a gente a olhar e se vê de uma outra forma sob o olhar do outro. Não que a gente tenha que viver em função disso, Claro. Mas isso ajuda muito naqueles dias em que a gente talvez não esteja tão bem, né? Sim, terapêutico. Exatamente. E aí a gente quer entrar em assuntos aqui de ansiedade, que está muito latente agora, essa questão da nova NR1. A Larissa também, assim como eu, também trabalha com isso dentro das empresas. E a gente já vai entrar nisso, mas tem uma questão que está colapsando aí, né? Se é assim que a gente pode dizer, sobre os bebês reborns. Então, eu fiz uma publicação agora recente nas minhas redes sociais sobre isso, contextualizando realmente o que é, tem muita gente que ainda não sabe o que está acontecendo, e trazendo para o cunho de que, olha, tudo bem, não tem problema nenhum a pessoa usar de maneira terapêutica supervisionada, né, um bebê reborn, para curar um luto, para de repente fazer um tratamento ali em relação ao Alzheimer, mas a gente está vendo excessos acontecendo. E aí eu queria que você, então, contasse um pouco pra gente o que você está acompanhando em clínica ou acompanhando nas notícias. Eu já falei na Jovem Pan, já falei na CNN, já falei em algumas grandes mídias sobre esse assunto, porque assusta. Esse é o ponto, né? Pelo fato de ser semelhante a um ser humano, pelo fato de a gente estar, às vezes, substituindo o afeto por um humano para uma boneca, isso assusta, né? Não significa que meninos não façam coleções ou a gente não tenha outras coleções, mas o quanto que essa coleção se torna uma substituição por um afeto, por um amor, por um carinho, e o quanto que eu vivo em função dessa substituição. Eu vou deixar de trabalhar porque o meu bebê reborn está com febre, eu vou levar ele para uma fila para passar no hospital, ou eu vou tentar passar na frente de uma fila preferencial, acreditando que aquele bebê é real. Então, essa é a atenção. É uma disfunção da realidade. É uma disfunção da realidade. Porque assim, gente, vamos só contextualizar o que está acontecendo. Você que talvez não esteja a par, né? Talvez não, porque eu pouco acredito que seja o caso. Bebê reborn é uma boneca. Uma boneca. Só que ela tem as feições de ser humano. Ela tem as feições de um bebê. Ela tem até o cheirinho, né? De um bebê. Eu tenho um pouco medo. Eu sempre tive medo dessa boneca. Ela não é de hoje. Essa boneca é antiga já. Ela já existe há muitos anos. E eu sempre tive medo dessa boneca porque ela é muito realista. É muito tem igual. Cabelo humano, né? Tem a textura da pele se assemelha à textura humana, né?
Bom, enfim, depende do quanto que você quer gastar. Uma boneca pode chegar a 30 mil reais e você compra em loja de enxoval americana, por exemplo. Ao invés de você fazer um enxoval para o seu bebê, no final da loja você compra a boneca, você pode solicitar com as características ou já tem pré-características moldadas, faz teste do pezinho, traz a certidão de nascimento, e aí tudo depende do que você quer acrescentar no pacote. O ponto é que assusta um pouco, né? Porque se a gente colocar uma inteligência artificial dentro dessa boneca e a nossa inteligência artificial passar a ser criativa, acabou. A gente está substituindo os seres humanos. Então, o que está assustando são as pessoas lidarem com a boneca como se fosse real. Né? Atividades lúdicas são interessantes, são importantes para a gente desembotar afeto, para lidar com alguns sofrimentos, mas isso não pode ser algo prolongado para a nossa vida e a gente não pode viver em função daquilo. Sim. Porque eu falo isso, né? A gente não consegue fazer uma torta com apenas um ovo. Então, o fato de eu ter uma boneca não significa que eu tenho uma doença, um transtorno mental. Mas talvez o fato de eu ter a boneca, acreditar que ela é real, viver em função desta realidade, fazer todo mundo acreditar nisso, né? Ou substituir pessoas, né, do meu convívio, me isolar das pessoas e até deixar de fazer o que eu deveria estar fazendo na minha vida para cuidar dessa boneca, aí a gente está falando de uma disfunção. Sim. E aí, nas minhas redes sociais, apareceu camadas, né, dessa discussão, pessoas trazendo as questões de homens que há tantos tempos já têm bonecas infláveis, objetos sexuais, até casam com IA, que são casos comprovados que a gente sabe. E por que ninguém fala disso? Eu discordo, acho que as pessoas falam disso, né, também. Não é porque uma coisa é realizada que ela é considerada normal. Não é porque existe a boneca inflável e a pessoa casa com a boneca inflável que seja natural, saudável, que seja normal, que seja saudável, que não seja um transtorno. Não, com certeza a gente já tem alguns pontos ali para ser investigado, né? É que talvez tenha trazido mais à tona a questão da mídia, porque é um bebê, porque muitas pessoas estão tendo encontros, né? Estão tendo encontros no Parque do Ibirapuera para comemorar aniversários, ok, o encontro é saudável, é uma atividade que a gente tem em comum. Não tem encontros de homens com carros e vão em feiras, né? Para ter afinidades. Ok, termos afinidades com o bebê reborn. O ponto é, isso está virando a minha principal função na vida, porque é uma boneca e eu sei que é uma boneca e que eu posso guardar ela no momento que eu quiser, porque aí que tá, né? Quanto que a gente tá tolerando o sofrimento. Porque se eu tenho um bebê, o bebê chora, o bebê troca a fralda, eu abro mão da minha vida em função daquele bebê real. Ok. Agora, o bebê reborn, eu posso colocar dentro de um armário, simplesmente fechar a gaveta e pronto, tá? Agora eu vou pra balada, eu vou me divertir, eu vou curtir, vou sair com meu marido e eu não preciso lidar com o bebê. Então, o que está assustando a gente é porque ele traz uma outra camada em relação à solidão, né? Porque eu não tolero frustração, porque o bebê real traz essa frustração na nossa vida, né? A gente acaba abrindo mão da nossa vida, traz muitas satisfações e é muito prazeroso ter uma criança, ter um filho, mas é um abrir mão da vida, não é? Sem dúvida alguma. E aí a gente pega uma boneca e, bom, então eu tenho o positivo e não tenho o negativo. Claro que não vou ter o positivo completo, é uma disfunção acreditar que é o positivo não tem completo. O positivo, né? O positivo, qual é o positivo? Porque o positivo é gostoso enxoval. Você tem esse retorno do bebê, não é? Lógico, você tem filhos, não tem? Eu tenho 2 filhos. E aí você tem aquela troca, o início, aquela troca do olhar, ou mamãe, primeira palavra, ou te amo, essa relação. Eu não preciso mais dessa relação, desse retorno do meu relacionamento, de como que funciona a vida. Então, assim, né, sim, as pessoas colecionam outras coisas e viver em função de coleções também é um problema. Sim. Porque a gente, antes de abrir o podcast, como a gente resolveu deixar um pouco o roteiro de lado, a gente estava justamente trazendo essas camadas de contestação, de pessoas que trouxeram, mas isso é misoginia, isso é uma sociedade patriarcal que está falando tanto por que estão falando tanto do bebê reborn, né? E não falam das coleções dos homens, não falam das coleções de super-heróis, de carrinhos, de bonecas infláveis, de casamentos artificiais. Então, assim, eu acho que são... Mas são níveis, você percebe? Coleção de carrinhos... São níveis, são coisas diferentes, são níveis diferentes de
de apego, né? De outro nível de apego. Exato. Assim, carrinho é diferente de uma boneca de filho. inflável. Carro sempre foi diferente de filho, né? Tem homens talvez que não percebam, mas é diferente. Carro, tem homens que tratam melhor suas motos e seus carros do que suas esposas e seus filhos. Em teoria, os filhos têm mais valor do que o carro, seja ele qual for. Deveriam, né? O valor afetivo, com certeza. Tem mais valor do que a moto, seja ela qual for. Em teoria, né? Na prática, nenhum objeto substitui um ser humano e Exato. A relação que você pode ter com uma pessoa, ou a troca, né? Estamos substituindo a troca por objetos, e é isso que está assustando. E aí, quando vem essas outras camadas de discussão, por que não falam das coleções de super-heróis? Por que não falam das coleções de carrinhos? Porque justamente não é a mesma coisa. Então aí você vê como a gente está lidando numa sociedade com uma disfunção muito etérea, né? Assim, porque, por exemplo, a coleção do carrinho, o menino vai lá, o homem vai lá e deixa ali na prateleira, né? Os Hot Wheels, ou deixa ali os carrinhos especiais, ou deixa na garagem os carros, né? O bebê reborn, você brinca de boneca. Acompanha na vida, né? Acompanha. Você troca a fralda, você faz aniversário, você comemora a vida do que não tem vida. Passa na frente da fila do SUS. Então, isso está sendo já um problema, né? E assim, surgiu recentemente pessoas tentando passar em fila preferencial e brigando pelo lugar na fila preferencial, né? Também saiu na mídia que talvez, né, essas pessoas tivessem um atendimento preferencial no CAPS, porque já mostram que existe uma disfunção, existe um ponto, né? Que essa pessoa precisa de terapia, ela precisa de tratamento e talvez precise até de medicamento, se ela realmente acredita que é a realidade, que a boneca é filha efetivamente dela. Agora, você trouxe um caso, antes da gente começar, um caso real de um tratamento de luto. Você pode contar pra gente? Com o bebê reborn. Então, o tratamento de luto Você tá falando do padre? Tá, vamos lá. Não sei se você pode falar ou não, agora você já falou, agora fala. Então vamos lá. Claro que pode, né? Tá na grande mídia. Pronto. Né? Que o padre Fábio de Mello, né, tem uma boneca reborn com Down. Ele perdeu a mãe recente. E ele tem, né? Ele já tem um quadro de depressão que todo mundo conhece, profunda. E é uma forma dele lidar com este luto através da boneca, né? De entrar em contato com o sofrimento da perda, entrar em contato com talvez um embotamento afetivo, e até ter encontros com outras pessoas, que isso ajuda muito na questão quando a gente está falando de uma pessoa com depressão, que ela acaba se isolando inevitavelmente, ela acaba não tendo uma rotina de vida. Então o fato de ter que ter uma rotina com uma boneca ajuda essa pessoa a começar a ter uma rotina, mas que fique claro para essa pessoa que é um tratamento terapêutico, que é uma boneca e não que é uma realidade. E o encontro com as pessoas também contribui muito para essa troca, né? Para ter uma outra realidade, inclusive a luz do sol, né? Claro, e viver o dia tem uma função muito importante na depressão. Claro, hoje de manhã eu saí para passear com o meu cachorro, porque ele tá com um colar, assim, enfim. Então, só eu que tô me sentindo segura de sair com ele, porque tem que tirar o colar, ele não pode lamber a patinha, enfim. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, quem tem depressão deveria ter um cachorro. Isso, e você sabe que realmente ajuda bastante pessoas ou que passaram por um luto, por uma perda, ou que tenham um quadro de depressão, ter um pet, ter um animal, pet real, né? Pet real. Porque também tem alguns pets reborn, tá? Lembra do Macintosh? Não sei se era Macintosh que chamava. Tamagotchi? Tamagotchi, que tinha que dar comidinha. Bichinho virtual, eu lembro disso, da minha época. Lembro disso? Também era uma coisa, só que não parecia um bebê. Né, era diferente. Não, era um negocinho desse tamanho, parecia um ovinho, né? E aí, se você cuidava do ovinho, ele ia crescendo, e aí você tinha que alimentar, colocar para dormir, limpar, né, a sujeira que ele fazia, e aí você vivia ali, né, aquela função, e se você deixasse de cuidar, ele morria. Isso. Né? Esse é o ponto, né? Você aprender ao cuidar, né, de um outro objeto. Agora, né? essa boneca nem morre.
Porque ela não nem tem isso. Não cresce também, Não né? cresce, não nada. Não passa. Mas é ali. muito real mesmo. Tem unhinha, tem o toque da pele, Não, tem eu o sei, toque... eu não gosto nem de ver, porque eu acho tão assim, eu acho esquisitíssimo. Mas é isso, o cachorro é um baita de um tratamento terapêutico. Sim, né? sim, e ele interage com você, né? Interage. E aí tem uma função, né, relacionada aos nossos neurotransmissores, né? Você tem uma liberação de ocitocina quando você tem aquele contato. Afeto, é afeto. Né? Ele te traz assim, olha, o fato de você despertar pela manhã e passear com o cachorro, você também convive, né? E vê outras pessoas, conversa com outras pessoas que também têm o pet. E também tem gente que traz um sentimento de filho para cachorro. O que você acha sobre isso? Eu posso ser cancelada nesse momento, mas pets não são filhos. Eu sei. Eu concordo com você. Eu tenho pet, eu tenho cachorro, né? Inclusive perdi um dos meus cachorros há 1 mês. Eu tinha um Golden. Sinto muito. E ele teve câncer, né? Não foi fácil, não é fácil de lidar, mas não dá pra gente dizer que é exatamente a mesma coisa que ter um filho. A gente coloca o afeto do cachorro, mas existe um excesso que a gente pode estar cometendo com os nossos pets ou com as plantas, pai de pet, pai de planta. Ok, somos. É uma outra vida que estamos cuidando. Mas a gente não substitui o afeto por um outro ser humano. Sim. E é isso que o ser humano está fazendo, a substituição do afeto, porque é mais fácil você silenciar o cachorro, é mais fácil você deixar a planta ali na varanda. Porque se ela morrer, eu substituo por outra. O ser humano a gente não substitui por outro. Pronto. Aí a gente conseguiu fazer o link pro tema do episódio de hoje. Que justamente é essa questão emocional. Então a gente aqui trouxe, o tema de hoje era ansiedade e sono. O que a mente sussurra antes do colapso. E aí, fazendo gancho justamente com isso tudo que você já disse, dessas substituições, você vê como realmente existe um vazio existencial. E é através desse vazio existencial que a gente não se reconhece, como seres humanos, a gente não se reconhece como nada. E você abriu o episódio falando, nossa, quanta coisa legal que você falou sobre mim. É legal você, de repente, ouvir de outra pessoa, porque a gente não se valoriza. A gente olha muito mais as nossas falhas do que as nossas qualidades. A gente sempre olha o que faltou no dia de hoje. Por exemplo, eu sou péssima comigo, tá? E essa é a verdade. Mesmo sendo psicóloga e fazendo terapia desde os meus 9 anos. Eu tô fazendo 42 semana que vem. E aí, quando a gente olha e fala assim, eu terminei de fazer o programa e eu deixei de falar isso, que era tão importante, poderia ter falado isso. Mas eu não olhei tudo que foi de positivo e o corte que fizeram e talvez tenha entrado na Jovem Pan, ou tenha entrado na Panflix, tenha entrado em algum lugar. Você fala assim, mas eu deixei de fazer isso. E a gente faz isso no nosso dia constantemente. A gente faz uma palestra, ou a gente dá uma apresentação, ou a gente dá um feedback para uma pessoa. Enfim, né, a gente conversa com o nosso filho e aí a gente pode olhar os pontos que talvez a gente poderia ser melhor. E a gente só olha sob esse recorte de ser melhor, mas nunca no recorte do que eu fiz de bom. E nessa sociedade inundada de informação, né? Eu cheguei aqui hoje falando, eu não sei disso porque eu escolhi não ver mídia. Eu não vejo as grandes mídias. É uma escolha minha. Pode ser ignorância da minha parte? Pode, deve ser. É saudável. Em grande parte é saudável, porque tem muitas catástrofes, muitas situações que são, né, cavocadas e ficam, né? Porque, na verdade, o que traz a mídia, muitas vezes, é o negativo, é o ruim. É a catástrofe, exato. Então, pela minha saúde mental, eu fiz essa escolha. Então, eu fico sem saber de algumas coisas. Mas sabe o que eu falo pra mim mesma? Tudo que for realmente importante vai chegar. E sempre chega. Sempre chega, porque eu tenho também a minha curadoria, né? Mas, justamente, diante dessa avalanche de informação e de conteúdo, e as pessoas sempre estão achando que estão no lugar errado, né? Aquele FOMO, aquele feeling out, feeling of missing out. Feeling of missing out. Então, aquele FOMO. E isso é inevitável que gere ansiedade. Se você não tá por dentro de tudo que está acontecendo, e a gente não consegue estar por dentro de tudo que está acontecendo. Isso gera um desconforto muito grande, porque também,
né? Dentro de um quadro de ansiedade, a gente tem uma questão do controle excessivo, né? Então, a gente quer saber de tudo que está acontecendo e gostaria de manobrar o que o outro vai fazer para eu saber como responder. Então, eu já fico ali processando algumas informações do futuro. Se a pessoa falar isso para mim, eu vou responder isso. Mas se a pessoa agir dessa forma, eu vou determinada coisa. Só que aí, eu nunca sei o que o outro ser humano vai fazer e ele sempre me surpreende, porque isso faz parte da humanidade. Claro. Talvez aí entre a questão, inclusive, do bebê reborn, porque eu posso prever o que o outro vai fazer. Nada. O bebê reborn não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Então, o ser humano, ele vai gerar ansiedade na gente. Ele tem uma probabilidade muito grande de gerar um certo desconforto pra gente evoluir como ser humano. Isso, exato. Mas aí, o que eu ia falar é, se a gente está desconectada desse centramento. Porque isso de esperar do outro, de querer controlar o outro, é também uma disfunção. Quando a gente provoca um sofrimento na nossa vida e a gente vive em função disso, sim, a gente entra numa disfunção. Porque a gente tem a ansiedade natural, que é uma motivação para a gente acordar, para a gente viver e para a gente fazer acontecer. Sim. E a gente tem a ansiedade disfuncional, que a grande maioria das pessoas tem. Sim. Né? Que a gente vive em função e tem um sofrimento, uma falta de ar, tem sintomas fisiológicos da ansiedade e provoca alguns comportamentos que talvez a gente não gostaria de ter em função do que a gente pensa. Em função do que a gente pensa. Eu abro meu livro, Larissa, que eu vou te entregar, já vou te entregar agora, inclusive, A Autenticidade, o Melhor Tempero da Vida, falando aqui a primeira frase. Vamos ver se eles pegam aqui na câmera. Peraí. Ó. Primeira frase é, depois aqui do sumário. Vamos ver se dá para pegar a produção. Ih, vai ficar muito claro, né? Você não é o seu pensamento. Incrível. Esse é para você. Muito obrigada. Eu quero um autógrafo. Vou fazer a dedicatória. Eu geralmente dou no final do episódio, mas como você trouxe isso, que realmente o pensamento define as emoções. Porque como a gente pensa sobre a gente mesmo e como a gente pensa sobre a vida, a gente vai se comportar de uma determinada maneira, né? Talvez a gente tenha muita dificuldade em o que esse pensamento provoca na gente, qual é a emoção. A gente não consegue ter controle da nossa emoção, mas a gente consegue ajustar muitas vezes esses pensamentos e acertar eles de acordo com como a gente se comporta. O pensamento vem, como que eu vou enfrentar ele, como que eu vou lidar com ele. E aí, o quanto que eu consigo validar efetivamente esse pensamento? Porque eu pensei em determinada coisa, mas qual a probabilidade disso acontecer? Quantas vezes isso realmente aconteceu na minha vida? A maioria dos seus problemas nunca irão acontecer. Não, porque a gente pensa em tantas possibilidades e tantos problemas que eles nem acontecem, eles nem chegam a acontecer. E é isso que provoca maior sofrimento, maior medo e maior ansiedade. E eu vou precisar discordar de você em um ponto. Vamos lá. Um ponto. A gente sim controla nossas emoções. E tem uma técnica muito poderosa e simples para isso. Vamos lá. A respiração. Essa é uma forma da gente... Mas você deixa de sentir? Você não deixa de sentir. Então, é uma modulação, né? Quando você tá lá, quando eu sei que eu tô ansiosa, a primeira coisa que eu percebo, porque eu treinei muito isso, a minha respiração, ela fica aqui, ó, limitada. Ela fica aqui num terço superior. Então eu já sei que, poxa, às vezes o meu cognitivo ainda não sacou o que tá acontecendo. Às vezes é um cheiro, às vezes é uma imagem, às vezes é uma frase que eu escutei. Tudo que traz uma recordação pra você. Sim. Mas eu não me dei conta ainda do que é. Às vezes eu não me dou conta, eu só vou me dar conta à noite. Sim. Mas mexeu comigo, mexeu no meu sistema e como eu percebo? Pela respiração. E aí, se eu vejo que a minha respiração está desajustada e que provavelmente eu vou começar a sentir outros sintomas e até outros pensamentos catastróficos, então eu vou direto na respiração. Porque os pensamentos, eles vão evoluindo. Evoluindo e piorando. O que eu falo sobre a emoção não ser a resposta imediata, é como uma resposta ao estresse. Ah, sim. Por exemplo, aconteceu algo. A primeira reação. A primeira reação é uma emoção. Sim, sim. Que pode ser confortável, eu posso ficar, nossa, você falou pra mim, você ganhou na loteria. Muito feliz. E aí eu vou ter um descontrole, eu vou ter uma respiração ofegante, eu vou ter, né, um ataque cardíaco, eu vou começar a pensar em muitas possibilidades, teoricamente, assim, nossa, tudo que eu vou comprar, todas as viagens que eu vou fazer e tudo que eu gostaria de fazer. Sim. E aí eu
eu olho e falo assim, não, mas um número tá errado, você não ganhou na loteria. E aí eu já me senti triste, eu fui do céu, né, praticamente ao inferno em segundos, Sim, né? sim. E aí essa emoção, a resposta imediata, a gente límbica, né? A resposta límbica. É fisiológico. Sim. Mas você percebe, estou com taquicardia, estou com a respiração ofegante, estou desconfortável. E aí você consegue ter o controle dessa emoção. Sim, mas tem que ter aí uma evolução essa elaboração, né? Que muitas vezes demora para elaborar. E a gente consegue, mas precisa de bastante autoconhecimento. Sim, você percebe que você fala, eu chego, às vezes, no final do meu dia e percebo que eu tive angústia, eu tive sofrimento, eu tive alguns desconfortos. O que fez com que eu me sentisse dessa forma? Porque aí o que acontece? A gente vai colocando mais ali uma fichinha dentro do banco, né? E aí a gente tem um acúmulo e aí ele transborda. E às vezes a gente nem tá prestando atenção que a fichinha tá entrando. É isso mesmo, que a fichinha tá entrando. Falou tudo. Não, e você sabe que isso que você estava dizendo, né? Da gente... colocar muito, depositar muito no outro. Eu falo muito de objeto referência e autorreferência, né? Então, por que a gente deixou, por que eu deixei, numa situação específica, por que eu deixei aquele diálogo com aquela pessoa me afetar tanto? Por que eu deixei, por que eu transferi tanta autoridade para aquela pessoa? Por que eu me senti julgada por aquela pessoa? Então, são coisas do corriqueiro, do dia a dia. É uma armadilha isso? Então, às vezes são gatilhos que a gente acaba tendo, né? Que a pessoa acaba despertando esse gatilho. Muitas vezes o que o outro diz para você tem algo, se tá ecoando, tem algo dentro de você que precisa ser analisado e separado para pensar. Até a questão, por exemplo, o outro está me julgando, mas será que não é você que se julga? Ou será que você não se aceita completamente a ponto de permitir que a outra pessoa te julgue e isso te afete? Porque independente do que a outra pessoa vai fazer, o que te afeta ou não é controle seu. Sim. É sua resiliência, é sua consciência, é como você enfrenta isso. Não, eu não sou isso que a pessoa está me dizendo. Da mesma aí forma vai passar batido. Exato. Aí, na verdade, assim, eu posso até questionar que é importante a gente fazer isso, esse questionamento, né? A gente não ser dono da verdade, ter totalmente assim, nossa, não, eu não tenho vulnerabilidade nenhuma, eu não tenho fragilidade nenhuma, não. Acho que críticas são positivas, são pontos a serem considerados. Ok, críticas num aspecto, não num aspecto de briga, né? Num aspecto mesmo de reavaliação, mas não necessariamente eu preciso reavaliar tudo e eu preciso validar quem é que está falando, quem é aquela pessoa que está falando sobre mim, o que ela sabe de mim, o que ela sabe sobre esse assunto, quem é ela para estar falando, porque... Qual é a experiência dela, né? Naquele contexto. Naquele contexto. Achar todo mundo sai achando tudo de todo mundo e tem uma questão da polarização, né? Assim, a gente tá vivendo numa sociedade polarizada, então a minha verdade é a verdade absoluta, a sua verdade você não serve. Se eu não concordo com você, tchau. Mesmo porque as outras realidades nem aparecem no seu feed, porque o teu feed tá tão, ali o algoritmo tá tão treinado a te mostrar só aquilo que você quer ver. Você vive numa bolha. Que o outro mundo é um mundo completamente paralelo, que você não tem nem noção do que está acontecendo do lado de lá. Não é verdade isso? É exatamente isso. E aí, quando você começa a ver outras realidades e questionar as suas verdades, aí a gente tem construção de uma sociedade da humanidade. Sim. Agora, enquanto a gente continuar de uma forma, dentro de uma isolada, bolha... né? Cada um no seu quadrado. Da própria verdade, você vai ter tudo que alimente a favor daquela realidade específica. Se você não questionar nada, a gente continua dentro dessa bolha sem evoluir, né? E aí a gente faz uma guerra. Sim. Porque eu penso de uma forma, você pensa de outra e a gente para de conversar. Quantas famílias deixaram de conversar por uma questão política? Acho que ano que vem a gente vai ter eleições novamente e ainda é capaz da gente ter problemas familiares e de relacionamento, porque um vai votar num lado, o outro vai votar no outro. E aí fala assim, gente... Aí não tem Natal. Aí não tem Natal. Então vamos lá. Como diferenciar o estresse do dia a dia e uma disfunção patológica, um quadro de ansiedade? Todos os dias a gente vai ter situações estressantes, porque o estresse faz parte da nossa vida, se eu puder dizer, é o cortisol saudável que faz a gente levantar da cama, né? Mas, e a gente vai ser colocado em situações de estresse, seja pelo trânsito, seja
pela mudança, né, que a gente precisa se adaptar a uma outra realidade, situações corriqueiras que aconteçam, e às vezes até alguém que fale algo para a gente que seja desconfortável, né? Ok, essa modulação e esse reequilíbrio é o saudável, tá? Quando a gente é colocado em muitas e muitas e muitas situações estressantes durante um dia, a gente acaba o dia com o copo transbordando. Se a gente tá todos os dias, de um máximo um mês, vários dias de um mês, com esse copo transbordando, a gente já tem um estresse crônico, né? Que isso já provoca diversos sintomas físicos no nosso organismo que faz com que a gente não esteja bem. Então, assim, o nosso sono fica comprometido, a nossa pupila fica mais dilatada, a gente fica com a pele, às vezes a gente tem problemas na pele, queda de Erupções cabelo, cutâneas, né? até espinha, né? Sim. Alergia, vermelhidão, né? Em situações de estresse elas aparecem, e aí quando tá crônico, a nossa pele começa a ter uma disfunção, problemas no estômago, né? Tem pessoas que já chegam com gastrite, com úlcera, porque a gente não precisa do nosso estômago para reagir a uma situação de estresse, então a nossa digestão para. Então, muitas pessoas têm ânsia de vômito, muitas pessoas soltam o intestino, porque acaba tendo uma disfunção digestiva, né? E aí a gente tem também uma alteração no metabolismo. Então, assim, a gente acaba ficando com aquela barriguinha de estresse, sabe? Aquela pochetezinha aqui embaixo. Isso chama-se excesso de cortisol e baixa de sono. Né? Então, a gente acaba tendo essa barriguinha aqui embaixo, muitas vezes em função do excesso de estresse que a gente vivencia durante o dia. Olha aí. Não é claro que de um dia para o outro, né? Sim. Mas vivenciar isso ao longo de um período faz com que a gente adoeça. E aí a gente desenvolve quadros de ansiedade, de depressão, a gente vai evoluindo apenas. Então, e o que acontece no nosso corpo e na nossa mente antes do colapso? Estamos indo agora para o extremo mesmo. A gente não tem tempero da vida, né? Mencionando ali o seu livro, a gente não vê o colorido, a gente não vê o sabor, a gente não vê a alegria. Né? Esse é um dos principais indícios em que a gente percebe que o nosso organismo está entrando num colapso, porque você faz as coisas que você gostava de fazer e mesmo assim não tem a menor graça. Eu começo a me sentir apático, começo a me sentir desmotivado. Parece que uma luz apaga. A luz apaga. Né? Por mais que você faça as coisas que você gosta, você não sente, ai, nossa, eu amo bolo de chocolate, eu vou sentir o gosto. Tá, não tô nem sentindo o sabor do bolo de chocolate, eu só tô comendo ali num automático. A minha vida se torna um piloto automático. Olha que perigoso, né? E que comum. Extremamente comum, porque a gente só vai fazendo. E aí quando a gente percebe... O piloto automático tá geral, assim, tá? As pessoas vão fazendo e vão vivendo porque é aquilo. Tudo é urgente para ontem e acontece no toque de uma tela. Eu acordo, eu já pego isso daqui e já começo a resolver vários problemas. Eu não tenho nem tempo ali de acordar, tomar uns minutinhos de sol, tomar um café, né? Apreciar que eu acordei naquele dia, né? Agradecer talvez pelo que eu gostaria de fazer naquele dia, pensar em uma coisa que eu gostaria de conquistar nesse dia. Uma coisa, eu não preciso de mais que isso. E olhar para o dia anterior, nossa, que legal que eu consegui estar no podcast com a Ana. Estou muito feliz de ter conseguido chegar e ter conseguido dar certo. A gente nem contempla isso, a gente nem olha para isso. Você sabe, Larissa, que a maneira como você começa o seu dia é a maneira como você leva a sua vida. Então, ou você modula a sua manhã, ou você controla a sua manhã, aquelas primeiras horas, ou o seu dia, a tendência de ser estressante, catastrófica, e assim, um desenrolar de pilotos automáticos, no geral, é o que vai acontecer. Você sabe que aí, você trazendo isso, muitas pessoas nem se dão conta, mas elas colocarem 5 minutos a mais naquele soneca do celular faz com que você atrase todo o seu dia e você já começa de uma forma atropelada e acelerada. E aí tudo parece que começa a dar errado naquele dia. E você fala assim, gente, eu não sei por que hoje não tá dando certo, eu só tô cansado. E aí você fala assim, eu só quero 5 minutos a mais, eu só quero 5 minutos a mais. E não tem a função, esses 5 minutos não vai descansar o seu sono e o que você perdeu durante a noite. Você sabe o que eu falo? É que tudo tem um custo, tudo tem um preço. Você quer esses 5 minutos a mais? Ele vai custar. E ele vai custar a sua determinação, a sua disciplina, a sua rotina, o seu autocuidado. São 5 minutos inofensivos que vai te custar muito caro lá na frente. E lá na frente é assim, ó, até meio-dia ele vai estar te cobrando, tá?
desses 5 minutos? Porque você vai atropelando as coisas. Na verdade, é isso que acaba acontecendo. E aí, se você não atropelar, você vai deixar de cumprir um compromisso. E você vai se sentir mal por ter aberto a mão desse compromisso. Então, assim, não tem escolhas. Quando você assume um compromisso de acordar tal horário, eu acordo 4h40, tá? 4h40 é o horário que eu me propus acordar. Esse é o primeiro compromisso do dia comigo mesma. Se eu falho aqui, e assim, qualquer horário que você acorde, eu sugiro que você acorde antes das 6 da manhã, porque é o horário Vata, pelo Ayurveda, é muito mais fácil de você acordar. Olha que interessante, e as pessoas falam, ai, nossa, essas pessoas que acordam às 5 horas da manhã, né, e praticam atividade física, eu não sei de onde elas são. E eu falo assim, é maravilhoso você conseguir acordar às 5 horas da manhã e fazer algo por você. Eu faço isso talvez de uma forma inconsciente, mas é o horário do dia em que os problemas ainda não começaram a acontecer. Eu posso dedicar aquele tempo pra mim. Se você não pegou o celular, né? Sim. Porque aí não vale acordar e pegar o celular. Não. Eu só pego o celular muito tempo depois, eu não olho. Não olho, não vejo, porque quando você abre o celular, você já se abriu para o mundo. E esse horário, essas 2 primeiras horas da manhã, elas são suas, e isso é inegociável. 2, 3 horas, se você conseguir, sem pegar o celular. É porque a gente não pode ser o tempo que sobra. Exato. Aí é que tá, muitas pessoas, não deu tempo de fazer atividade física, ou não deu tempo de fazer aquela leitura que eu gostaria, não deu tempo. Por isso que eu falo, você acorda, qual é a prioridade para você naquele dia, né? E aí você começa essa primeira atividade, sem ser a atividade com você, começa por ela, porque você com certeza vai dar o check de conseguir conquistar aquela atividade, ou pelo menos entrar em contato com ela. Não, com certeza. E assim, as grandes coisas são feitas de pequenas coisas feitas diariamente. A constância. É a constância. Eu falo, o segredo é a consistência. Então, faz pouco. Eu não sou uma grande leitora. Eu não sou aquela pessoa que, eu li esse livro no final de semana. Eu não faço isso. Mas eu leio todos os dias. De manhã e à noite, todos os dias. Então, assim, a quantidade de livros que eu leio é muito maior do que a grande maioria das pessoas. Minha orientadora do doutorado fala exatamente sobre isso, né? Ela vira e fala assim, Larissa, não preciso que você escreva um artigo inteiro por dia, mas entre em contato com ele, leia um outro artigo referência, faz a parte dos métodos, se você não está com uma inspiração, mesmo que seja escrever 2 linhas, porque a gente sabe o sacrifício que é para fazer uma escrita, né? Entre em contato todos os dias, pelo menos um pouquinho, porque aí a sua mente continua trabalhando e você acaba se sentindo satisfeito por estar fazendo algo, né? Você só precisa ficar feliz pelo que você produziu e não pelo que você deixou de produzir. E é isso, e a inspiração ela não vem, assim como a motivação também não vem, a disciplina também não vem, o dia perfeito não vem, você constrói tudo isso quando você se expõe. Exato. É isso que a sua orientadora tá te trazendo. Exatamente. E é isso que a gente precisa fazer, esquecer, não vai ter o dia perfeito, não vai ter a segunda-feira perfeita para começar a dieta, não, é hoje, é agora, é com o que você tem. Exato, né? E aquilo já é o perfeito, porque na verdade a gente coloca uma dificuldade, né, de perceber entre o perfeito e o idealizado, porque a gente coloca, né, que o perfeito, o que seria perfeito para mim, é um ideal que muitas vezes não é nem tangível, que eu não consigo nem chegar naquilo. Não adianta eu me propor a ler um livro todas as semanas se eu não estou habituada a ler 3 linhas. Pois é. Ou vai ler e não vai entender nada. Aí a minha cabeça tá em outro lugar, exatamente, pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Porque tem gente que tá ali, passando o olho no livro, mas não tá entendendo nada. Porque tá pensando em outra coisa. Exato, aí o que adianta? Só pra gabaritar lá e mostrar no Instagram tantos livros lidos? Gente... Não, mas aí você tem que conseguir falar algo sobre, né? Pois é. Na minha época, tinha algo que a gente fazia, que eu nem sei se hoje em dia nas universidades fazem mais, mas era o fichamento do livro, né? Então você lia um capítulo, e aí você tinha que escrever um parágrafo, no máximo 10 linhas, sobre aquele capítulo inteiro. Sim. É um ótimo exercício. Esse é um exercício que funciona bastante para ver, inclusive, se você está prestando atenção. E aí você acaba tendo que voltar. Quantas e quantas vezes você está lendo um livro, você acaba tendo que voltar. Fala assim, nossa, minha cabeça foi para outro lugar. E a gente está vivendo, né? Já vem de algum tempo, em que a gente está vivendo com uma mente tão acelerada e pensando em várias coisas ao mesmo tempo, que a gente vai trocando de aba o tempo inteiro, que quando a gente está lendo algo, desfrutar e focar,
né, que o que você fala da respiração. Sim. É muito difícil a meditação, né? Você fala assim, começa a meditação, começa exercícios de respiração, e aí não precisa se propor a fazer meia hora, né? 5 minutos. É o Só suficiente. 5. Eu falo para as pessoas, não faça mais do que 5 minutos. Você está proibida. E já é bastante, porque você 5 conseguir ficar, neutralizar os pensamentos, que não é tão simples assim por 5 minutos, é bastante. Aí você vai tendo que voltar o tempo inteiro até você criar o hábito e doutrinar a sua mente. E tá tudo bem, porque os pensamentos, eles não vão deixar de existir. Quando você tá lá, se propõe a meditar, são 5 minutos, porque aí isso também acalma a pessoa, sabe? Eu falo, coloca o despertador, 5 minutos só. Os pensamentos, eles vão continuar, e tá tudo bem. Você só tem que voltar, não se apegar e voltar pro centramento, voltar pra sua respiração, sempre prestando atenção na sua respiração. Sim. E os pensamentos, deixa eles passarem como nuvens no céu. Sabe? Sim, e aí ele passa e você volta para a respiração, você volta para o exercício. Você não se apega, porque se você se apega, aí você vai da lista do supermercado para pagar a conta, para isso, para aquilo outro, você já tá fazendo... Você já tá buscando o filho na escola e são 7 horas da manhã. Exato, exato. Olha, por que a gente tem tanta dificuldade em pedir ajuda, no geral, as pessoas? Olha, porque a gente precisa assumir pra gente mesmo que a gente não vai dar conta, e a gente não quer fazer isso. As mulheres têm uma tendência maior a fazer, né, assim... Mulheres maravilhas. Mulheres maravilha, né, porque a gente tinha uma tendência, né, assim, a gente vem de um patriarcado, não tem como a gente negar isso, e a gente tinha a função de satisfazer o homem e ser a dona do lar e cuidar, né, da família. A gente tinha essa responsabilidade, não que a gente não tenha mais, mas aí a mulher entrou no mercado de trabalho e falou, eu dou conta da vida profissional, eu dou conta dos filhos, eu dou conta da casa, eu dou conta do marido. E o homem também está habituado que a mulher dá conta de tudo isso, né? Quantas criações ainda não são em função de servir os meninos, servir os homens? E aí a gente achando que vai dar conta de tudo, a gente entra num colapso. A realidade é essa, né? Até por isso que o meu doutorado é em função das mulheres, né? A função sexual feminina relacionada à ansiedade, estresse, depressão e o sono. Porque a gente negligencia o nosso sono, a gente negligencia a nossa vida porque a gente vai ficar em último lugar. Deveria? Jamais. Mas a gente se coloca em último lugar porque primeiro vem o marido, o trabalho, o filho, a casa. Sobrou tempo? Eu cuido de mim. E aí eu vou dormir. E o pior é que muitas vezes a gente se sente extremamente culpada da gente olhar pra gente e abrir mão de fazer algo por alguém, ou deixar de buscar meu filho na escola, pedir pra minha mãe me ajudar, ou pedir pra alguém, né, fazer algo por mim, pedir ajuda, porque aí eu não vou estar dando conta de tudo. Se eu vou estar na academia nesse horário, porque é o único horário que acaba sobrando muitas vezes, aí eu tô sendo uma mãe. Então, é o nosso julgamento que a gente faz da gente mesmo também. Tá tudo muito enraizado ainda, né? Somos tão modernas, mas tá tudo muito enraizado e essa culpa pega e pega mesmo, e pega geral, independente de nível de escolaridade, de classe social. Porque a gente não aprendeu que para conseguir cuidar do outro, primeiro a gente tem que cuidar da gente mesmo. Aí, pote cheio. Pega essa, pote cheio. Escuta a Larissa. Se a gente não tiver bem com a gente mesmo, a gente não vai conseguir oferecer o melhor para o outro. Então, isso deve ser o foco, né? Por mais que eu esteja focando em mim, quando muitas vezes você fala assim, uma jovem mãe, mas está errado, não tá? Eu ir para academia e deixar o meu bebê pequenininho, ele precisa tanto de mim. Mas outra pessoa pode ficar com ele por 1 hora para você conseguir se centrar, para você conseguir entregar para ele o seu melhor. Sim. Porque quando a gente está conectado com a gente mesmo, quando a gente tem um tempo pra gente, quando a gente consegue respirar, a gente consegue também dar o melhor pro outro. Porque o que a gente está dando nas relações? Se eu tô sem tempo, se eu tô estafada, se eu tô estressada, se eu tô esgotada, eu também dou pro outro a irritação, a falta de paciência, o estresse, o desgaste. E eu tô só ali no piloto automático. Larissa resumiu, o pote cheio, eu chamo a minha comunidade de pote cheio. Tá. Porque de um pote vazio transborda nada, ou melhor, transborda medo, irritação, fragilidade, vulnerabilidade. Vulnerabilidade, ok, a gente pode colocar em outra caixinha, mas transborda
emoções negativas, emoções que colocam o outro num outro estado também emocional que não é bacana. Não. Então, se a gente está preenchida, por isso, essa hora da manhã, ela é toda minha. Quem não faz não está sabendo, assim, o presente que você se daria, se você pudesse se dar essa hora da manhã, para se cuidar, para se nutrir, para encher o seu pote. Então, tudo que você disse agora casa perfeitamente com o pote cheio. Maravilhoso, né? O problema não é a gente pedir ajuda, o problema é a gente fingir que a gente não precisa de ajuda e isso faz com que a gente adoeça. Sim. Então, porque a gente está fingindo pra gente mesmo na maioria das vezes. Uhum. A gente acha que a gente está dando conta. E está se descabelando. O que o sono, né? Você falou da pochetezinha aqui na frente, a pochetezinha que é associada à falta de sono com alta de cortisol. Então, o que a falta de sono está contando pra gente como sociedade? Assim, o que a falta de sono revela da maneira como a gente está vivendo hoje? Tá. Tudo depende de como eu tô acordando, né? A falta de sono, ela traz pra gente um sinal de que a nossa saúde mental não está boa, né? Então, eu tenho uma quantidade de sono adequado pra mim, é individual, né? Começa e como por aí. que eu sei? Como eu acordo, se eu acordo bem disposta, se eu acordo... Se eu acordo cansada, se eu acordo precisando sempre daqueles 5 minutos extras, se eu desperto muitas vezes à noite, tudo bem, despertar para fazer um xixi é natural, e aí eu volto a dormir. Agora, tenho dificuldade para voltar a dormir? Isso já é um sinal de insônia. Tenho dificuldade para pegar no sono? Isso é um sinal de insônia. Eu acordo antes da hora, você se propôs a acordar 4h40. Imagina que os seus olhos despertam às 3 horas da manhã. E aí você não consegue mais dormir. Isso também é um sinal de insônia. Né? A gente também tem problemas respiratórios, né, como a apneia obstrutiva, que é uma obstrução, né, das vias aéreas, e aí faz com que a nossa respiração pare por alguns segundos. Isso já é perigosíssimo. E aí isso faz com que você tenha microdespertares, e aí a sua noite também não tem qualidade. Para saber disso, a gente precisa fazer um exame de polissonografia. Sim. Né? Em clínica especializada. Em clínica especializada, principalmente no Instituto do Sono, que é um dos lugares referência, né? Um dos melhores lugares para se fazer a polissonografia. Dá para fazer em casa? Dá, mas o ouro é na clínica, né? Porque é um ambiente controlado, tem a climatização, tem a escuridão, né, necessária, tem tudo que é necessário para um sono adequado, para um sono bom. Sim. Então, assim, se eu tô acordando sempre cansada, se eu tô me sentindo exausta antes da hora, se eu tô precisando de muita cafeína, né? Porque também você tem também o tempo adequado para você tomar café, né? E a quantidade adequada para café, né? No seu dia, o ideal é só tomar pela manhã o café, não é tomar o dia inteiro, né? Isso já traz sinais para a gente de que não está bom. O que começa a acontecer? Você não tem foco, você não tem produtividade, você está esquecendo muitas coisas, você fica mais irritada, você tem mais dificuldades para entender, interpretar, para se focar nas situações que você precisa. A falta de sono traz, assim, mentalmente, tudo isso. Né? A gente tem problemas relacionados ao humor, problemas fisiológicos, tanto do metabolismo, cardiológico, né? A gente tem disfunções em diversos órgãos, né? Em diversos sistemas do nosso organismo. E o sono é para ser realmente uma lavagem a nível celular, assim, é para ser um momento de regeneração, um momento de digestão. Eu falei lavagem, mas é um momento de digestão a nível celular. Então, é um momento em que você se regenera. É aquilo que você digere, não só o que você comeu no dia anterior, né, de maneira mais efetiva, mas as emoções, o que você viu, o que você vivenciou, tudo isso é recuperado. Então, existe uma função, né, sistema linfático no nosso organismo, que ele pega, nas 4 primeiras horas, mais ou menos, se a gente colocar que uma pessoa dorme cerca de 8 horas por noite, isso vai diminuindo ao longo da idade, tá? Mas se a gente colocar ali 8 horas de noite, 7 horas de uma noite, 50% dessa noite acontece essa limpeza celular. Né? Então é como se fosse uma faxininha, ele pega uma vassoura e aí tem essa limpeza. E aí depois, né, nas outras horas, ele vai se reestabelecendo e se reestruturando. Por isso que é tão importante uma noite inteira de sono. Sim. E essa coisa do xixi, você sabia que isso também é hábito, né, Larissa? Se você
diminuir o consumo de líquido a partir de 6 da tarde, eu para acordar 4h40 eu durmo cedo, né? Para poder Sim. ter lá minhas horas Não de tem sono. como, né? Então, se você diminui a partir das 6 da tarde o consumo de líquido, você também não precisa acordar à noite para fazer xixi, porque é um sono interrompido. Sim. Então, o ideal é que você tenha 7, 8 horas ininterruptas de sono, e é possível. Se eu acordo com vontade de fazer xixi, eu fico mentalizando na respiração para não levantar, porque eu sei que se eu levantar uma noite, eu vou levantar 3 seguidas. Com o processo do envelhecimento, no processo do envelhecimento, a gente também aumenta esses despertares, essa necessidade de fazer xixi à noite, tá? Porque a gente também tem uma retenção hídrica durante o dia maior, e aí muitas vezes pelo fato do organismo estar deitado e estar em repouso, você acaba despertando mais para fazer xixi durante a noite. Então assim, o ponto é, ok, quantas vezes eu despertei? Foi uma exceção? Foi um dia que eu tomei mais líquido ou isso é recorrente? Eu consigo voltar a dormir depois desse xixi? Tá? Porque aí a gente acaba tendo que fazer uma análise fisiológica do organismo. Por que está precisando acordar tanto para fazer xixi? Porque também assim, ok, eu diminuí o meu consumo de água até as 6 horas da tarde, mas se eu passei o dia inteiro sentada no computador sem levantar para ir no banheiro, eu também estou armazenando na minha bexiga esse xixi. E aí, em algum momento, eu vou ter que fazer. E isso pode acontecer durante a noite. Xixi é para ser clarinho, né? Se o xixi tá escuro é porque você tá ou consumindo pouca água ou você tá indo pouco ao banheiro. Exato. Tem que ter essa frequência, né? Eu sou a rainha do xixi. Às vezes você precisa até colocar alarme para tomar água, colocar alarme para ir no banheiro, porque tem pessoas que ficam num ritmo frenético e aí fala, nossa, não consegui nem fazer xixi hoje. Você vê? Você vê como a gente as funções básicas. Piloto automático. No piloto automático. O que é a higiene do sono de verdade? E como pode ser feito? Você trouxe algo interessante das 6 horas da tarde, de deixar de consumir água, né? O ideal seria também a gente ingerir um jantar mais pastoso, né? Que não precisasse tanto desse processo digestivo, porque se o seu corpo ficar prestando atenção na digestão e metabolizar uma carne, por exemplo, né? O que acaba acontecendo? Você acaba ficando com o sono comprometido porque ele está focado na digestão. Assim como o consumo de álcool. Muitas pessoas falam, tomar uma tacinha de vinho para dormir. Não, né? Porque o seu corpo vai tentar, você vai pegar no sono mais rápido? Eu vou pegar no sono mais rápido. Ok, o ponto é qual é a qualidade deste sono. Se você é a pessoa que qualquer lugar você encosta, você dorme, você está com algum problema de sono. Né? O ambiente tem que estar mais escuro, então essas luzes... depois das 6 da tarde, o ideal é que elas sejam diminuídas, que elas não existam. A gente não faz isso, né? Sair das telas, evitar, autoestresse à noite. Então, assim, eu vou ler um livro que muitas vezes em páginas, que isso me ajuda bastante, as telas não são boas para o sono, Vou ler um livro em páginas que não me provoque uma descarga de adrenalina, não adianta eu ler um livro de suspense. Uma leitura leve, né? Uma leitura leve. Uma leitura leve, então é leitura leve, alimentação leve, desacelerar, você falou técnica de respiração para acordar, por que não técnica de respiração para ir dormir? Ter um banho relaxante, ter um momento ali que ok, acabou meu dia, não é o momento mais de pensar. Muitas vezes, o que a gente faz em tratamento para sono, a pessoa acaba precisando preencher um diário de sono. E aí coloca ali aqueles pensamentos que surgem no final do dia, que você fala assim, nossa, tem uma lista de coisas para fazer. E aí você ficar pensando nessa lista não vai fazer bem, então é melhor você colocar no papel. Eu chamo isso de download. Eu faço lá um download, escrevo tudo e também gosto de fazer um diário da gratidão. Ensino muito isso para minha comunidade, o diário da gratidão, porque daí você treina a gratidão de uma maneira ativa. Perfeito. Né? E você aí passa a enxergar detalhes que muitas vezes passam despercebido. Que é só como um check, que você nem tá ticando, você simplesmente olha para a falha e não para o que aconteceu de positivo no seu dia, né? Isso mesmo. Eu queria falar de burnout agora, tá? Então, o que é o burnout? E como ele pode ser diferenciado da exaustão comum? A exaustão comum, por mais que assim, a exaustão é um princípio do burnout, né? A gente tem uma falha da mente. A questão no burnout é que está muito mais relacionada
como eu me sinto em relação a mim mesma. Né? O exaustão, eu tô cansada. E uma noite de sono pode regenerar uma viagem, um momento, né, de prazer, uma conexão com a natureza, pode ajudar a regenerar. É fisiológico. O burnout, é uma associação dessa exaustão com como eu estou me sentindo. Muitas vezes porque alguém falou algo sobre mim e como eu interpretei isso, como eu lidei com isso, quanto que eu me sinto produtiva, porque o que começa a acontecer na exaustão é que a gente começa a falhar na memória, falhar na produtividade, falhar no foco, e aí eu me sinto muito mal com as minhas produções. Antes eu demorava 15 minutos para responder o e-mail, agora eu estou demorando 1h30. Né? E aí eu vou acumulando, fazendo o copo transbordar e trazendo mais desgaste, e aí, repentinamente, a minha mente entra num colapso. Né? Passei por um processo de burnout quando eu trabalhava em agência de publicidade, a gente está falando ali dos anos 2000. E eu cheguei na cozinha da minha casa e eu fiquei, mas aonde estão os copos? Eu não conseguia me lembrar aonde estavam os copos, assim, algo que não tem como a gente esquecer. Sim. Você sabe onde estão os copos na sua casa, você sabe onde Sim. estão os talheres na sua casa, e aí você fala assim, sua mente entrou num colapso, né? Eu sei exatamente o que você está falando. Tem pessoas que têm um apagão, tem pessoas que têm desmaios, cada pessoa, né, vai vivenciar esse colapso de uma forma diferente. É isso que é difícil para a gente entender, porque é um conjunto de sintomas que vão evoluindo, né, sintomas de estresse, que evoluem para sintomas de ansiedade, e aí evoluem para sintomas depressivos, né, relacionados ao isolamento, ao eu não querer me conectar com as pessoas, eu não conseguir, né, lidar com outros seres humanos e não ver satisfação nenhuma na vida. Então, cada pessoa vai ter um conjunto de sintomas diferentes relacionados ao estresse. O ponto é como que ela vai lidar com tudo isso e como que ela vai interpretar o que está vindo de fora. Né? Aí a gente entra num ponto, porque muitas vezes o burnout, pelo fato de já estar enquadrado, né, relacionado ao trabalho, e ele está relacionado às funções executivas profissionais, a gente tem um chefe que assedia, né? A gente tem um chefe, o que é o assédio? Né? É a vivência, né, de situações, ironias, agressividades, brincadeiras, que não deveriam estar acontecendo, ou até, né, a situação ali, eu falar para você que você fez algo errado na frente das outras pessoas. Básico, né? É o básico, né? Que parece ser básico, mas é que vem de outras gerações, que era feito dessa forma, e tudo bem. E ainda é. Só que hoje não é tudo bem. As pessoas estão, né, mais alertas, mais atentas, inclusive às vezes aparece até que fiquem um alerta, né? Pacientes falando assim, estou gravando todas as conversas com os meus gestores. Isso acontece bastante, porque a pessoa fala assim, eu preciso da comprovação de que isso realmente está acontecendo, porque a pessoa também fica numa distinção, na dúvida se ela está vivenciando aquilo mesmo, se ela está se sentindo, né, coerente com aquilo que ela está vivendo, ou se não, se ela está exagerando, porque muitas vezes quando é algo emocional, a gente acha que a gente está exagerando, e a gente não procura ajuda por isso. Sim. Realmente o buraco é muito mais embaixo, porque você realmente se coloca em dúvida. Eu também tive burnout e eu também demorei para me responsabilizar também, de olhar e falar, poxa, tem alguma coisa errada sim, eu preciso pedir ajuda sim. Porque é você que coloca o limite na sua vida. O outro vai até onde você permitir. Isso com certeza. Por exemplo, quando eu vivenciei o burnout em agência de publicidade, foi um misto, né? Que eu acabei vivenciando assédio moral e sexual, tá? Porque eu falava, né, às vezes, de uma calça que eu estava usando, como ficava marcada no meu corpo, ou não ficava marcada no meu corpo, e aí entrava na questão sexual, né? Mas também tinha uma questão de abuso moral, assim, tirar o computador para eu não conseguir, trabalhava com direção de arte na época, né? Criação de imagem no computador. Então, tirava o computador e aí colocava um computador extremamente inferior, ou eu tinha que levar o computador de casa, comentários e brincadeiras e ironias. E aí você fala assim, ok, eu vou me adaptando, eu vou me adequando, só que eu tô me sentindo muito mal, eu não tô conseguindo produzir, eu não tô conseguindo fazer minhas atividades, né? E aí a gente olha para isso e fala assim, isso é normal. Eu deveria estar tolerando, eu deveria estar aguentando. Outras pessoas aguentam, por que eu não aguento? Então eu me questiono. E aí eu me sinto fracassada, eu me sinto inválida, eu me sinto incapaz.
Eu acho que esse é um dos principais pontos. Então, a gente, né, na terapia, a gente acaba fortalecendo a capacidade dessa pessoa e acaba fazendo com que ela enxergue que não. Que eu deveria ter feito? Eu deveria ter saído do trabalho antes. Sim. Ter sinalizado para alguém, porque era outra época, né? A gente tá falando dos anos 2000. Nessa época, não adiantava a gente sinalizar absolutamente nada. Faz parte do mercado, se você quiser, é isso. Se você não quiser, tem outra pessoa que queira. E era muito assim mesmo. Sim. Era muito assim mesmo. Hoje, a gente tem, né, um código profissional, a gente tem apoio do governo, e é por isso que o burnout entrou numa das questões relacionadas ao trabalho. E agora com a nova NR1 também, isso tudo vai ser muito mais, vai ser colocado luz, né? Aí nessas questões, já está sendo colocado luz nessas questões, e 2026 vem com tudo. O ambiente profissional precisa ser algo saudável, porque a gente fica quantas horas do dia no trabalho? Exato. São relações, as relações, elas têm que trazer algo positivo para a nossa vida e tem que ser um crescimento, por mais que seja um desafio. Vai ter frustrações? Sim. Vai, é um ser humano, não é um boneco. Mas a gente precisa lidar com essas frustrações de uma forma saudável e colocar limite nas relações. E quais estratégias, assim, preventivas, então, justamente para as pessoas, para sair do discurso bonito das empresas, mas para as pessoas se fortalecerem? O principal é o autoconhecimento, né? Quando a gente olha e fala assim, terminei meu dia, né? E o que aconteceu no dia de hoje? Como eu me senti? Eu me senti desconfortável. Em que momento que eu me senti desconfortável? Eu estava bem até quando? Né? Eu falo muitas vezes para quem compreende, volta a fita, rebobina. Até onde você estava bem? Eu estava bem até esse momento. E o que aconteceu nesse momento? Eu não sei, acho que eu senti um cheiro, eu acho que eu vi algo, eu acho que alguém me disse algo. E aí a gente volta nesse momento, porque ali é o ponto onde a gente teve um gatilho, uma situação para ser trabalhada, mas é que eles passam despercebidos mesmo no nosso dia a dia, né? Sim. E aí chega no final da semana, a pessoa vai para as distrações 1000, álcool, drogas, séries, a fuga, é interminável. As fugas da realidade. As super bets as compulsões. Exato. A alimentação excessiva. Quantas vezes uma pessoa termina o dia e fala assim, não, mas eu preciso de um docinho. Né? E aí você criou o hábito no seu organismo ou você está compensando uma necessidade de satisfazer o que não tá bom? Né? Você está tomando uma taça de vinho porque você está num momento descontraído com seus amigos, conversando, batendo um papo? Ou você está tomando uma taça de vinho porque você está extremamente estressado do dia e você está tentando compensar algo? Sim. E aí a gente tem a compulsão por jogos, porque traz uma dopamina, traz, né, aquela sensação agradável de vício, de dependência. A gente tem compulsões sexuais, porque a gente precisa vivenciar o prazer ao extremo, né? E a fuga, né? A fuga. Ou o vício também nos remédios, porque daí já anestesia de uma vez. Né? Exato. A falta do sentir. Então, é antidepressivo, é remédio para dormir, é remédio para acordar. E aí entra nesse looping que é cada vez mais a desconexão do ser, né? Que foi o que a gente começou falando. E a fórmula mágica, né? Porque aí a pessoa acredita que ela vai tomar aquele medicamento e que aquilo vai ser o grande solucionador da vida dela. Sim, né? uma solução de prateleira. Não, a gente vai, em conjunto com o psiquiatra, com o medicamento, a gente vai atenuar por um breve momento para conseguir entrar em contato com aquela dor e deixar de sofrer e conseguir se posicionar. Mas o remédio não é uma fórmula mágica. E tem efeitos colaterais, as pessoas esquecem disso, né? Porque, mas eu vou começar a tomar medicação e agora tudo vai resolver. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu tô tendo dor de cabeça. Nossa, mas eu tô tendo queda de cabelo. Nossa, mas eu tô tendo... Sim, a gente não tem, né? A gente não tem almoço grátis, como dizem por aí, né? Tudo vai ter que ter um equilíbrio. Eu vou tomar um medicamento, eu vou ter um efeito colateral. Eu vou me posicionar no trabalho, eu vou ter um efeito colateral. Eu vou deixar de me posicionar, eu também vou ter um efeito colateral. Enquanto que o autoconhecimento é uma trilha, ela é longa, mas ela te fortalece. Porque na verdade a gente tem que fazer isso a vida inteira, porque a gente muda a vida inteira. Exato. A vida inteira a gente vai se conhecendo e vai sabendo mais da gente e talvez a gente mude, a gente, né, olhe sobre outros pontos de vista, a gente se conhece um pouco mais e sabe mais onde estão as nossas dores, as nossas fragilidades e os nossos pontos positivos. Sim. E aí a gente vai só aprofundando e melhorando. Claro. É uma tendência. É a única forma.
É isso. Que bom, Larissa. Eu amei ter você Eu aqui. também. Amei. Foi muito divertido o papo, foi muito gostoso. Eu também A gostei. gente foi de A a Z, a gente passou por todos os assuntos. Sim. Não é, mas ainda faltou, assim, eu acho que você vai ter que voltar A uma gente precisava segunda falar vez. de relacionamento Pois afetivo, é. amizade, relações tóxicas, relações familiares, por que não? Eu acho Vamos. extremamente narcisistas, como é difícil Vamos. conviver. Não, você já vai voltar aqui. Já Com quero sair certeza. daqui com outra data marcada. Olha, foi um presente essa conversa, mesmo. Adorei. Quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em vir, pelo seu transbordar de conhecimento. Obrigada, fico muito feliz. Muito, muito obrigada. Vou te esperar aqui de Eu novo. agradeço pelo convite, foi uma honra e uma consciência que a gente sai daqui falando assim, tá ok acordar às 5 horas da manhã e eu reservar esse tempinho para mim e ter um momento de respiração e de agradecer, né? Só reforça sempre isso. É isso. Obrigada. Olha, deixa aqui teu contato nessa câmera, onde as pessoas podem te achar. O Instagram, lala.larissafonseca, né? O @lala.larissafonseca. Eu tô sempre colocando conteúdos relacionados à saúde mental e como que a gente pode lidar e enfrentar as nossas relações para ter menos ansiedade e mais qualidade de vida. Sim. Que bom, Larissa. Obrigada. Eu que agradeço. De novo. Você que esteve aqui com a gente nesse episódio, espero que você tenha gostado. Deixa aqui o seu comentário. Eu amo receber os comentários de vocês. Respondo todos. Compartilha com quem você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. E se inscreva no canal. Não custa nada. Não paga nada. Se você quiser se tornar membro, também pode. Tem um outro botão aqui para isso. Mas só de você se inscrever no canal, já vou, amar. Então, te espero na próxima quinta-feira, ao meio-dia, no Mindfulcast. Um beijo. Obrigada, Larissa. Eu que agradeço. Um grande beijo. Obrigada. Beijo.